confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tudo
A palavra de Jesus em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que você receba esta fé, porque eu creio que através de Jesus Cristo na sua vida, grandes coisas vão acontecer e o nome dele será glorificado. Hoje daremos sequência à segunda parte sobre o tema depressão. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pare o vídeo por aqui, assista e depois retome este vídeo, porque nós cremos que grandes coisas já estão sendo transformadas e reveladas de Jesus Cristo para nós. Que você agora possa receber novamente esta palavra e que você possa viver de acordo com esta palavra. Assista agora a Vanessa Cavassani falando um pouquinho sobre a sequência da depressão, o que ela pode nos deixar, nos levar às grandes consequências deste tema. É isso aí, tio Ju. Que bom, mais uma vez estou muito agradecida por estar aqui com vocês nesse ministério que se doa tanto por cada um de vocês e pelas suas famílias. Lembra que na aula passada a gente estava falando sobre andarmos muito distraídos? Então, o perigo de estarmos distraídos é porque saímos do caminho, saímos da rota. É como se a gente mudasse o GPS, eu fico imaginando Deus lá, ai, deixa eu arrumar o GPS da Vanessa que ela saiu do lugar. Deus sempre arruma, mas o caminho se torna mais difícil, se torna mais longo, mais demorado para você chegar no seu objetivo e nos sonhos que Deus traçou para você. Então, não se perca. Sabe como que nós nos perdemos? Nos perdemos muitas vezes de nós mesmos. Não nos conhecemos, achamos que a vida do outro é melhor e mais interessante que a nossa. Duvido que você nunca achou que por alguma postagem a vida do outro fosse mais divertida do que a sua. É um engano nosso. A gente começa a olhar para fora e dentro de nós a gente esquece de ter essa visão. A gente despreza muitas vezes as nossas habilidades e os nossos dons. Não se distraia com a vida do outro. Todos nós fomos criados por Deus e somos igualmente talentosos e especiais. Nos perdemos então nas nossas emoções, nos perdemos de nós mesmos. Muitas vezes a gente se perde nas emoções ruins. Sabe, medo, angústia, ansiedade, tristeza, são emoções que a gente não gosta de sentir. Mas eu quero dizer para você que elas são naturais. Deus, Ele nos permite se sentir triste, angustiado, tudo isso faz parte da nossa natureza. O que não é natural é permanecer nessa tristeza, nessa angústia, nessa ansiedade e dar vida para esses sentimentos. Por isso que é importante compreender que as emoções são naturais, mas que nós precisamos falar sobre elas. Não podemos escondê-las como se isso fosse um pecado ou como se isso fosse falta de fé, porque não é, é natural. E é falando sobre elas, tendo com quem compartilhar, com o seu ministério, com a sua igreja, com os seus amigos, seja da forma que nós pudermos nos comunicar nesse momento e principalmente com a sua família. Fale sobre as suas emoções, preencha qualquer vazio que existe dentro de você com a palavra de Deus. A Bíblia, no meu entendimento, é o livro mais lindo de psicologia. Ali há toda a palavra que se transforma em poder e verdadeira mudança em nossas vidas. Outra coisa muito importante, tanto as meninas quanto os meninos, é entendermos que sentir todos esses sentimentos que a gente não gosta, que não é confortável, não é frescura. Vamos sentir sim alegria, esperança, mas nós também vamos ter os dias em que não vamos estar tão bem
e isso é natural. E de repente você pode estar aí se perguntando, mas Pice, como que eu vou falar? Como que eu vou me abrir se eu não tenho um ambiente em casa acolhedor? De repente você tem uma família maravilhosa, mas vocês não conversam sobre isso, sobre esses sentimentos. Ou às vezes você tem uma família que briga muito, que discute. Cada família tem um jeito. Quero dizer para você que a psicologia diz que da mesma forma que nós aprendemos alguns comportamentos que são ruins, mesmo que a gente viva numa família de brigas e discussões, nós podemos aprender comportamentos bons, mudando os nossos pensamentos, assim as nossas emoções e assim as nossas atitudes, mudando o nosso comportamento. E eu quero dizer para você, independente da família, de como for a sua família, se ela for harmônica ou se ela não for, através da sua vida, tudo pode mudar. Através do seu comportamento diferente, os teus familiares podem mudar. Não sei se você tem uma família que os pais não são convertidos, não conhecem a palavra, ou de repente um tio, um primo, entenda que você é um agente transformador de mudanças. E muitas vezes a gente não encara esse poder que há em nós, através de Cristo, por medo. E o medo também é natural. Mas o medo, quando ele não é compreendido na sua naturalidade, ele nos aprisiona. Ele nos faz não querer fazer mais nada dessa vida. Muitas vezes não ir trabalhar, quando podíamos não ir para a escola, não ir para a igreja. E por que nós temos tanto medo? Nós temos medo do desconhecido. E a vida, ela é desconhecida. Nós não temos a dimensão de quanto tempo vamos viver aqui nessa terra. Mas eu vou dar uma dica para você nunca mais esquecer e vencer o medo sobre o desconhecido. É confiando em Deus. Sabe por quê? Deus, Ele está lá no desconhecido. Deus, Ele já conhece o seu passado. Ele está falando com você nesse presente, você tão jovem, tendo a oportunidade de ter uma vida totalmente desenhada por Deus. E sabe onde Deus está agora também nesse momento? Lá no seu futuro, naquilo que é desconhecido por você. Então, todas as vezes que você sentir medo, lembra do que a Pice está te falando. Não tenha medo, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Então, o medo a gente precisa enfrentar, encarar, porque senão ele nos domina. E a vida é cheia de batalhas. E lembra, nós somos mais do que vencedores, não apenas vencedores. Na outra aula, a Pice deu exemplo, a Pice sou eu, a psicóloga, tá? A Pice deu exemplo de que vocês tinham e têm aí na marca da sua identidade a marca de um leão, de uma leoa. Essa é a marca dos teens. E hoje, nessa aula, eu quero dizer que você também tem a marca de um soldado. Um soldado não tem medo das batalhas. Só que um soldado, ele não vai para as batalhas sem os recursos que ele precisa. E aí, nós temos o recurso aonde? Na palavra de Deus, em Efésios 6:10. Que o tio Ju vai explicar melhor para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que não dá para encarar a vida sem a armadura de um cristão. Não dá para encarar a vida sem se posicionar. E uma coisa que os psicólogos adoram são os exercícios mentais. E quer saber de um exercício mental? À nossa inteira disposição, a oração. Se você dividir e compreender essa palavra, oração termina em ação. Então é orar e agir. Ore todas as manhãs. Ore a palavra de Deus em Efésios 6:10 para você vencer os seus medos. É um grande exercício mental
que nós podemos fazer todos os dias. Acordou? Antes daquele seu café maravilhoso, faça essa oração, que a sua vida vai ser diferente, você vai se posicionar de uma forma diferente. Por fim, precisamos então ir compreendendo o que é natural, de ruim que a gente sente e o que começa a se tornar uma doença. Sem medo, sem espiritualizar as coisas, sem achar que é falta de fé, vai falando sobre as coisas que você sente. A depressão é uma de tantas doenças emocionais que nós podemos desenvolver. Muitas têm uma carga genética, mas muitas são desenvolvidas pelo nosso ambiente, por quem somos ou deixamos de ser. É fato que muitos conhecem as características de uma depressão. Ou a pessoa come demais ou come de menos, dorme demais ou dorme de menos, tem uma agitação ou uma quietude, fica parada, uma falta de concentração, para de ter cuidados com a sua higiene corporal, com a sua higiene bucal. Parece que a vida perdeu a cor. E eu quero te perguntar, independente de eu te explicar aqui, não vou trazer os termos técnicos, mas entenda que depressão, na linguagem de vocês, depressão e ansiedade são BFF, né? Andam juntas. Às vezes a gente não sabe se tem depressão, se está com transtorno de ansiedade, ou os dois juntos, porque pode acontecer. Então eu quero dizer para você, Tim, para você, família, procure ajuda, procure o tratamento, não tenha vergonha. Tem ótimos psicólogos esperando por você aqui na nossa igreja, para te ouvir, para fazer um diagnóstico. Mas independente de tudo, eu quero dizer para vocês que tem cura. A ciência até diz que não, sabia? A ciência diz que há um controle para as doenças emocionais, que uma vez manifestada, sempre vamos ter, mas eu posso te dizer, enquanto psicóloga, sem medo nenhum, que há cura sim. Há um controle dessas doenças, seja a depressão, porque tem vários tipos, tem a depressão leve, a moderada, a forte. Sabia que tem episódios de depressão na fase pré-menstrual? Tem. Tem episódios de depressão que eles se manifestam em agressividade, num comportamento mais hostil com as palavras, com os gestos. Há vários tipos. O importante é você saber, está te prejudicando? Deus vai colocar isso no teu coração. Deus vai revelar isso para você. Você vai sentir, não está legal tudo isso que eu estou sentindo. Está fugindo do meu controle. Então, se abra, procure uma ajuda, um tratamento. E uma dica geral que eu quero dar para você e para os seus pais também. Para toda a cura de todas as doenças, vazio existencial, tenha uma vida de qualidade. Cuida do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Cuida da sua família. Cuida do seu dia a dia. Cuida de você. Cuide dos outros. Tenha empatia, olhe para o outro. Às vezes alguém do seu lado precisando de você. Sabia que o suicídio às vezes acontece porque as pessoas não percebem o mundo à sua volta? Quem quer tirar a sua vida porque já não sente mais prazer, de fato não quer morrer. Quer encontrar uma solução para um problema que é temporário. Porque tudo passa. Todas as dores dessa vida passam. Então, olhe para o teu lado. Olhe para cá, olhe para lá, olhe para você, olhe para a sua família. Ah, mas está tudo bem. Às vezes não está. Chama para uma conversa. Porque às vezes a vida está difícil. Mas a palavra de Deus diz que o jugo é suave e o fardo é leve. E quem vai te explicar isso na palavra é o tio Ju. Mas eu quero te agradecer por esse momento e me colocar à sua disposição, principalmente você que sentiu aí
que todas as suas emoções estão pesadas demais, converse comigo, converse com as psicólogas da nossa igreja, se cuida, porque a sua vida ela é muito preciosa. Deus abençoe. Vocês estão percebendo a gravidade daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração? A Vanessa acabou de dizer algo e nós precisamos entender que todas estas coisas, se nós não cuidarmos e se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, podem ser grandes problemas para as nossas vidas, para você, para mim, para as nossas famílias. Nós precisamos entender que nós não nascemos para sermos ou vivermos em problema. Nós nascemos para fazermos a diferença e sermos também a diferença nesta terra. Então que você pegue tudo isso, que você comece a refletir agora e que você entenda os princípios da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Abacuque, no capítulo 1. Nós aqui estamos entendendo e veremos algumas características importantes sobre a vida deste homem. Deixa aberto aí que eu vou repassar alguns pontos, porque nós não vamos ler esses 4 capítulos. Aqui no livro de Abacuque, nós precisamos entender primeiro que Jesus Cristo estava falando com ele e aqui haveria um grande propósito de vida sobre a vida dele, porque Abacuque também era separado de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas o significado da palavra Abacuque, que eu anotei, significa abraçado por Deus. Então, olhem só, Abacuque teve que esperar o tempo certo do agir do Senhor. Eu começo dizendo para você, será que eu e você estamos esperando o momento certo para agirmos e recebermos aquilo que é de promessa do nosso Deus? Ah, tio Juninho, eu estou sim. Eu estou porque eu recebi uma promessa que eu seria um grande ministro, uma grande profeta de Deus, mas sabe, tio Juninho, eu estou esperando, mas como as coisas não acontecem, estou fazendo outras coisas e aí eu estou deixando isso um pouquinho de lado. Precisamos confiar e declarar as promessas de Jesus diariamente sobre nós. Muitas pessoas acabam não recebendo aquilo que Deus tem, não porque elas não são merecedoras. Afinal, Jesus Cristo nos ama e por intermédio dele, por nos amar tanto, ele nos entrega as bênçãos de Jesus. Mas existem pessoas que mesmo assim viram as costas para ele. Filho, eu mais uma vez reitero aqui, eu e você precisamos dele, mas ele não precisa de nós. Eu anotei algumas coisas aqui. Abacuque no capítulo 1, a gente está vendo que ele está se queixando a Deus. Ele está clamando, Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda? Então já começa o capítulo 1 no clamor de Abacuque. Isso significa que Abacuque estava externalizando, ele estava verbalizando aquilo que o coração dele estava cheio. Poxa, ele estava cheio de alegria aqui nesse momento? Não, ele estava desabafando, ele estava se queixando com Deus. E aqui, olha, no versículo 2 diz assim, acompanhe comigo. O Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Filho, quantas vezes eu e você nós clamamos pedindo ajuda para Ele e dizemos as mesmas coisas que Abacuque disse ao Senhor? Até quando nós clamaremos por ajuda? Até quando, Senhor, as coisas vão continuar deste jeito? As pessoas sendo más, as coisas acontecendo e nada parece que é feito. Aqui Abacuque também clamou ao Senhor e ele também declarou e ele também estava ali pedindo a ajuda de Deus por tantos crimes que estavam acontecendo na terra. E se você for acompanhar através desse capítulo, depois que ele clama, Jesus Cristo responde. E aí Jesus diz assim, olha aí, acompanhe comigo no versículo 5. O Senhor diz ao seu povo, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Nós entendemos através da história de Abacuque que o Senhor estava dizendo para ele que ele então destruiria algumas nações para que o propósito dele fosse realizado. E Abacuque estava dizendo ao Senhor, como pode um Deus que nos ama matar pessoas? Se Deus é amor, por que ele também mata vidas?
Mas a gente não entende que aquelas pessoas estavam praticando crimes. Aqui, através da vida de Abacuque, através da história também dele, nós precisamos entender que as pessoas estavam desobedecendo a lei. As pessoas estavam cometendo injustiça, destruição e violência. Jesus, ele é bom, mas ele é justo. Nós já vimos isso. Isso significa que a justiça de Deus também vem para aqueles que não estão de acordo com a vontade do Pai. E depois de toda a resposta de Jesus, ainda Abacuque se queixa novamente. Olha só, vamos trazer um pouquinho para nós. Quantas vezes eu me queixo, aí Deus me responde, mas daí eu vou lá e me queixo de novo. E Abacuque, então, no versículo 12 diz assim, acompanhe comigo. Tu sempre existes, ó Senhor. Ó meu santo Deus, Tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, Tu escolhestes os babilônios e lhe deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldade. Como é então que ficas calado quando estes malvados matam pessoas que são melhores do que elas? Queridos, olha aqui uma coisinha que eu preciso dizer para vocês. Através de todas essas queixas e através das revelações, Deus, e eu coloquei aqui, mostrou a Abacuque que ele podia confiar no fato de que o Senhor sempre faz o que é certo. Eu e você não precisamos entender o plano perfeito de Jesus. Nós precisamos obedecer. Muitas vezes nós nos queixamos e questionamos, mas por quê, e deixamos de obedecer. Obedeça a palavra de Jesus, viva esta palavra e você vai perceber que aquilo que era necessário o Senhor fez. E coisas muito maiores serão entregues a você. Porque o nosso Deus nos ama, o nosso Deus, ele deseja sempre o bem. E aí vem um versículo muito conhecido, que depois de tudo aquilo que Deus revelou para Abacuque, que era o propósito no sentido de confiar nele, vem a resposta dele no capítulo 3, no versículo 17. Ainda que a figueira não produza fruto e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Você pode declarar este último versículo, versículo 19 comigo? O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Queridos, olha que passagem incrível. Através da vida de Abacuque, o Senhor também moveu, falou e transformou. E ele fez o que deveria ser feito. Abacuque no capítulo 3, ele já começa a dizer o que é o Deus Altíssimo para ele. Ele declara, que o Senhor brilha como a luz. Ele começa a dizer algumas características de Jesus, porque ele entendeu quem era o Senhor. Ele entendeu que ele precisava apenas confiar. Ele passou sim por alguns problemas, ele se queixou sim, mas ele não se deixou levar por aquilo que ele achava, por aquilo que ele pensava. Pelo contrário, ele com as próprias palavras, com a própria boca, declarou: ainda que as figueiras não produzam frutos, e ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas nem trigo para colher, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Em todas as circunstâncias que Abacuque estava passando, uma coisa ele entendeu: o cuidado de Deus, e ele entendeu a alegria de Deus. Filhos, tudo o que nós estamos passando aqui é passageiro. Entenda algo, um princípio para a minha vida e para a sua vida. Nós acordamos, vivemos o nosso dia, dormimos. Acordamos, vivemos o nosso dia e dormimos. O que nós estamos fazendo desde o acordar e o dormir para o Senhor?
Estamos agradecendo? Quando nós levantamos, a primeira coisa que nós fazemos, será que é agradecer? Será que é louvar? Será que é entronizar o nome do Senhor? Ou será que nós pegamos direto o celular? Do que nós estamos nos alimentando? Quando nós acordamos, nós precisamos dizer: Senhor, obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia que eu posso respirar. Eu declaro que o meu dia será abençoado. Eu declaro que cadeias serão quebradas, que vidas serão transformadas, a começar de mim. Nós precisamos começar o nosso dia declarando. Abacuque declarou: Senhor, o Senhor é a luz. Senhor, o Senhor está na frente, a terra treme com a tua voz. Senhor, nós declaramos que contra os rios, contra o mar, nada prevalecerá, porque o teu nome tem poder. Abacuque declarou, e por que é que eu e você não declaramos? Porque muitas vezes eu e você deixamos as circunstâncias falarem mais alto do que o nome do nosso Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é fiel. Nós precisamos reconhecer que a graça dEle está conosco, que o poder dEle está conosco. Filho, que você possa olhar para esta passagem deste versículo e declarar sobre a sua vida: Deus, ainda não aconteceu. Tantos planos, Senhor, eu desejo que aconteça. Os meus pais ainda não conhecem o Teu nome. Senhor, eu reconheço que os meus filhos ainda não conhecem o Teu nome. Para você, pai que me assiste, para você, filho que me assiste, Senhor, os meus pais, os meus avós, os meus tios ainda não reconhecem o Teu nome. Mas, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Regozijarei o nome do Senhor. Que você possa se regozijar, que você possa declarar vida, que você possa realmente viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Jesus. E através dessa passagem o Espírito Santo me leva a uma outra. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de João, no capítulo 15. Aqui, neste livro, nós vemos alguns aspectos muito importantes e eu gostaria de declarar isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus, mal algum prevalecerá. Amém? Abra aí então a tua palavra comigo, João, no capítulo 15, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, entendam uma coisa através dessa passagem aqui. Ele é quem nos dá a força. Aqui Jesus está dizendo que Ele é a videira. Ele é. Isso significa que sem Ele nós não podemos fazer nada. A própria palavra aqui já está dizendo: nós somos limpos porque nós conhecemos os ensinamentos. Você e eu conhecemos a verdade. Isso significa que nós precisamos parar com a prática do pecado. Precisamos parar de atrair as coisas malignas para nós. Nós precisamos parar de pensar naquilo que é mal. Nós precisamos pensar naquilo que é bom, naquilo que vem do alto, naquilo que pode nos transformar e levar a lugares mais altos. E a própria palavra de Jesus está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Isso significa que Ele é o centro da nossa vida e nós somos a complementação do plano perfeito dEle. Ele nos completa, Ele nos transforma, Ele nos restaura, Ele traz a paz que nós precisamos. O que você hoje precisa. E aqui você viu comigo, nós lemos que nós sem Ele não somos nada. Ele sem nós continua sendo tudo. Tio Juninho, como assim? Jesus sendo Deus é tudo.
Nós, sem Ele, não somos nada. E com Ele, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos alegres, nós somos felizes, nós somos um povo que declara aquilo que a verdade de Jesus nos diz. Que Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Que Ele é a alegria, que Ele é a força, que Ele é a paz. Nós declaramos aquilo que a palavra de Deus diz. Tio Juninho, o que você tem para nos dizer sobre tudo isso? Acredite em Jesus Cristo, confie, declare com a tua boca. Por mais que muitas vezes nós venhamos a ter circunstâncias ou tempestades na nossa vida, nós precisamos dizer como Abacuque, nós precisamos declarar: Senhor, eu reconheço a tua grandiosidade, eu reconheço o teu poder, eu reconheço a tua glória em mim. Que você possa declarar. E ainda que as coisas não aconteçam, creia, o sobrenatural vai acontecer no tempo determinado pelo nosso Deus. E assim como nós vimos aqui que Jesus é a videira e nós somos o ramo, que neste momento você possa de fato se aproximar, deixar a videira tomar conta de você e que os ramos possam produzir frutos. Frutos que deem a paz, que deem a alegria, que deem a bondade de Jesus e que através desses frutos a sua família, que através desses frutos você, pai, os seus filhos sejam cheios da presença de Jesus Cristo. Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Espírito Santo de Deus, nós vimos, Pai, através de todas essas aulas sobre temas tão importantes como a ansiedade, como a depressão. Deus, quantas coisas Satanás tem lançado contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso coração. Mas nós, Pai, entendemos e vivemos, Pai, o teu plano perfeito. Quantos ensinamentos, Pai, foram entregues a nós durante todos esses encontros, e nós, Pai, entendemos e declaramos em nome de Jesus para nós e para as nossas vidas e para todos aqueles que nos cercam e para Satanás, que nós somos separados do Senhor, que nós vamos sim, Deus, e já estamos vivendo a boa, perfeita e agradável, e viveremos ainda mais os planos perfeitos do Senhor, a graça do Senhor sobre nós, o poder do Senhor sobre nós. Pai, eu declaro sobre a vida de todos que nos assistem, se Deus, esses pensamentos sobre ansiedade, sobre depressão, se estavam sobre a vida dos teus filhos, foram repreendidos e declarados, Pai, a queda agora em nome de Jesus. Pai, sobre a vida deles não há, Pai, ansiedade, sobre a vida deles não há pensamento de negatividade, sobre a vida deles não há pensamento de depressão. Eu declaro, Pai, que sobre a vida deles há um pensamento de paz, há pensamentos de amor, há pensamentos, Pai, de bondade, de fidelidade, de mansidão. Espírito Santo de Deus, nada e mal algum os tirarão do propósito do Senhor. Pai, sobre a vida dos pais que me assistem, eu declaro também, Deus, homens e mulheres cheias de conhecimento, cheias de sabedoria para guiarem os teus filhos, porque eu creio, Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo. Deus, eu profetizo sobre a vida dos pais, sobre a vida dos teens, sobre a vida dos nossos pastores, sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos tios, sobre a vida da nossa igreja. Ah, Deus, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. A tua palavra diz, Pai, em Hebreus no capítulo 10, que no versículo 22, que nós devemos nos animar uns aos outros. Então, Pai, que essa alegria não venha cessar e que as pessoas sejam cheias, Pai, no falar, no agir, no andar nosso, em nome de Jesus, Deus. É no teu nome que nós oramos e é no teu nome que nós te agradecemos. E eu também, Pai, quero orar pela vida da Gabriela, pela vida da Vanessa, Pai, duas psicólogas maravilhosas, filhas do Altíssimo, que nos trouxeram tantos conhecimentos, tantos ensinamentos da tua palavra. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela vida delas, que o Senhor guarde-as, que o Senhor as proteja e os livre, Deus, as livre, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Filho, você é uma bênção, que você viva esta palavra e que toda ansiedade, todo pensamento contrário seja lançado sobre o Senhor e aquilo que você aprendeu, que é a paz, a alegria, o amor de Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. O Senhor é bem-vindo em nossos corações. E Ele só faz morada num lugar limpo, num lugar santificado e preparado para recebê-lo. Que você possa se santificar e se preparar para receber o Espírito Santo de Deus, para que Ele habite dentro de você todos os dias. Ele é bem-vindo. Amém. Sopra o teu vento.